escatologia. Vamos estar entrando no campo da escatologia. E os irmãos me perdoem, né? E muitos pastores, muitos pregadores, às vezes fazem uma confusão que dá um nó na cabeça da gente. Amém? Posso fazer vocês ficarem com raiva de mim hoje? Posso ou não? Porque eu vou trazer algo escatológico que é diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Me permite, irmã Tereza? Permite, pastor Leona, pastor Marcos? Algo que vocês estão... Alguém falou, irmãos, e outros, às vezes sem pesquisar a Bíblia, vão falando lá atrás, aí passa um ano, 20, 30, 40, 50 anos, aí a essência fica perdida, né? E nós, às vezes, falamos algo que não é o que vai acontecer. Amém? A lição de hoje, irmãos, nós estamos falando sobre promessa. Eu conversando com a irmã Joyce, eu até falei com ela, uma lição que eu gostaria muito de lecionar era a lição número 2. A lição, falei com ela no último dia que eu estive aqui. Aí ela me disse, mas essa o pastor Gleice já vai estar escalado para lecionar, né? Não sei se ele lecionou no ano passado, mas era uma lição que ia trazer uma profundidade sobre as promessas de Deus. E eu quero perguntar para os irmãos o que é uma promessa. Dos irmãos, o que é uma promessa? Não, no conceito dos irmãos. Algo proferido por alguém. Algo proferido por alguém. Algo que alguém fala, eu vou fazer, ou algo que alguém fala, eu não vou fazer, né? E nós, como igreja, nós temos promessas. Existem promessas de Deus que são incondicionais. Aquela que Deus falou, vou fazer e está feito. Existe promessa de Deus que são condicionais, ou seja, Deus tem algo que Ele vai fazer, mas para que Ele faça isso, algo tem que acontecer comigo. Eu tenho que fazer algo para que essa promessa se cumpra na minha vida. No textuário de hoje, nós vemos que... Qual é o textuário? Já, Marcos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, nesse texto em questão, Jesus começou a conversar com seus discípulos e ele resolveu fazer uma pergunta. O que os homens estão dizendo aí que eu sou? O que eles estão dizendo de mim? Alguns falam, mestre, uns estão dizendo que o senhor é Elias. Quanto mais, né? Profeta do fogo. Outros estão falando que é Jeremias, profeta chorão, né? Outros, Isaías, o maior profeta messiânico. Outro, João Batista, gente, o maior dos profetas, né? Aí Jesus falou, o povo está dizendo isso? Então, mas e vocês? O que vocês dizem de mim? Aí a Bíblia fala, um homem chamado Pedro, ele levantou e disse, tu és o quê? Filho do Deus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus na hora responde para ele, dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, não foi carne e nem sangue que te revelou isto, mas quem revelou? E eu te digo, tu és pedra, e sobre essa pedra, que muitos dizem, essa pedra é Pedro, outros falam, essa pedra é Jesus. Já viram isso aí? Estou falando, irmãos? Mas essa pedra que Jesus estava falando é sobre essa afirmação que o Espírito Santo te revelou, sobre esta palavra, sobre o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Aí, esse aqui é o ponto 1, faltou o número 1 aqui, né, irmãos? Aqui mesmo, aqui é o dia que nós somos. Estou botando Deus a trabalhar, da próxima vez tem outro escritor aqui.
Amém? Então a nossa lição vai falar de promessas e sinais sobrenaturais. Olha, irmãos, você tem que entender que é promessa. Jesus prometeu, certo? Vamos pegar tanto Mateus 28, tanto Marcos 16, né? Mas está falando que nós temos que fazer 3 coisas: ir, ensinar e batizar. Isso é uma missão que eu preciso fazer. E eu fazendo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando a igreja em uma agência evangelizadora. E essa igreja, irmãos, vamos agora entender. Se os apóstolos não tivessem feito o que Jesus falou, a igreja tinha persistido até os dias de hoje? Por que não? Porque a igreja teria que ser expandida. Agora eu pergunto: e se eu não fizer isso hoje, daqui a 100 anos existirá a igreja? Aí eu pergunto: eu estou fazendo? Cada um pergunta para si. Eu estou indo? Eu estou evangelizando? Eu estou pregando? Eu estou falando que Jesus salva? Ah, pastor, eu não aguento, ter coragem de falar com alguém, mas você participa de alguns grupos, da família, de amigos, da igreja, de trabalho. Não custa nada você falar: Jesus salva. Alguém está com uma situação difícil, você chega e fala: Jesus, Ele tem a solução para o seu problema. Isso é anunciar. Isso é evangelizar. Aí vem os sinais. Ah, pastor, o irmão fulano me ligou que um demoniado caiu lá perto da casa dele, ele me ligou: vem cá correndo, pastor. Vai lá, Ferreira. É um demoniado, estava lá. O que os irmãos geralmente ouvem as pessoas falar? Bora lá, ué. Hã? Bora lá, ué. Bora lá. Todo mundo fala isso? Eu não estou preparado. Eu preciso me preparar. Ei, segredinho para você. Jesus está vindo. Está preparado para subir? Estão preparados para subir? Estão ou não? Amém? Porque se você não está preparado para enfrentar um demoniado, você não está preparado para subir no arrebatamento. Porque isso, irmãos, é sinais que acompanham a igreja. Ah, tem alguém enfermo. Aí eu não tenho dom de curar. Já ouviu alguém dizer isso? Ah, outros oram: ah, Senhor, me dá o dom de curar. Eu quero orar e ver um paralítico andar. Já viu alguém falar isso? Às vezes está querendo um dom para se autopromover. Para alguém estar enfermo, você chegar e ordenar a enfermidade. Irmãos, outra coisa, você tem que chegar e ordenar. Porque Jesus já deu autoridade para você. Você vai ordenar em nome de Jesus. Não é Jesus que vai vir curar, não. Jesus já delegou essa autoridade à igreja. Esse poder foi exposto na sua vida. É mandar. Às vezes o problema nosso é esse, irmãos. Nós queremos que Jesus saia lá do trono e vem cá expulsando o demônio. Aí Jesus chega e fala: olha, esse que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todos que? Artimanha do maligno. Eu estou usando esse poder? E esses sinais seguirão os que crerem em meu. Ele fala o quê? Em meu nome você fará o quê? Marcos 16, irmão. Vamos lá, isso aí, ó. Como é que diz aí? Em meu nome fará o quê? Pode ler, irmãos. É Marcos 16, tradução. Em meu nome expulsarão o demônio. Primeiro ponto: em meu nome. Em nome de quem? É o nome que a igreja foi identificada. Em meu nome você vai expulsar demônios. São promessas que Jesus outorgou à igreja. E essa promessa, ela é incondicional.
Se você crê, você recebeu. Prossiga. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Prossiga. Pegarão na serpente. Não é para você sair caçando cobra por aí não, irmão. E se beberem alguma mortífera, não vos Não vai desafiar o cão aí não, pegando vinho de veneno para você beber não, que tu vai morrer. E não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso são promessas incondicionais que Jesus otorgou à igreja. Incondicional. Ou seja, não depende de você para nada. Você simplesmente vai crer. Você simplesmente vai crer. E isso vai acontecer na sua vida. Sabe por que às vezes não está acontecendo, irmãos? Porque nós paramos de crer. Nós começamos a viver no império da dúvida. Aí você põe um será? Ô irmãos, para com esse negócio de será. Alguém vai pregar? Será que Deus vai falar comigo hoje? Ô irmão, Deus fala o tempo todo. Deus fala com você do seu levantar até o seu deitar, e se você não der ouvido, Ele fala com você enquanto você dorme. Ele fala com você até quando você está dormindo. Lembra do povo de Israel? Êxodo, está na lição, irmãos. Nós vou dar uma pincelada lá, Êxodo 19. Deus chama Moisés para bater o carro e fala: Moisés, posso entrar um pouquinho na lição passada? Posso? Só para explicar isso aqui? Então, irmão, você que o pastor Gleice mencionou no passado, ele falou muito bem. Vem cá, você vai ser um Abraão. Vem cá. Você mesmo, Barroso. Vem cá, ô Nilson, você está com vergonha? Vem cá. O Nilson nunca na Não, vem, eu estou sem tempo, gente. Me ajuda aí. Mas tudo já foi, o Nilson nunca foi. Nilson nunca foi. Agora você vai ter o privilégio de escolher quem você quer ser: Deus ou Abraão? Ou Abraão? Abraão? Agora, irmãos, entenda. Deus e Abraão. Deus saindo com Abraão de braços dados. Literalmente, irmãos de luta do Deus. Deus andando com Abraão. E falando assim: Abraão, você precisa fazer só uma coisa, meu filho. Na minha presença, seja perfeito. E andando. E nessa andada, irmãos, Deus ia se revelando com Abraão. Deus ia se mostrando a Abraão. Aí de repente Deus resolve destruir uma cidade. Aí Deus chega e fala assim: ei, com os anjos que estavam com ele. Não pergunta o nome dos anjos que a Bíblia não revela, mas não era anjinho não, era para andar com ele tinha que ser da patente superior. Não pergunta que era Miguel, não. Miguel fica lá embaixo, porque tem uma hierarquia de anjos que é muito acima de Miguel. Tanto que João viu lá em Apocalipse 4, diante do trono tem 4 seres viventes, são a elite. Além da elite, mais 24 estão sentados em tronos. Miguel não tem trono. Só para começar a conversa. Aí Deus chega e pensa aqui: olha, poderia eu esconder alguma coisa de Abraão, meu amigo? Sabe que dá para perceber isso? Você, Abraão, morreu Abraão? E nessa conversa que Deus tinha com Abraão, nessas passeadas, Deus chegou e falou: Abraão, a sua descendência vai ficar escrava por 400 anos, Abraão. Mas daqui a 400 anos, está na Bíblia, tá, irmãos? Quem não lê livro de Gênesis? Abraão sabia que eles iam ficar escravos no Egito. Mas daqui a 400 anos, Abraão, eu vou vir cá e vou libertar ele com mão forte. Outra coisa, irmão, não quis ajudar Deus antes do tempo de Deus, não. Faltava 10 anos para 400 anos. Aí um camarada chamado Moisés quer ajudar Deus. Vou matar esse Egito, está batendo no hebreu. A promessa aumentou de ano. Demorou mais 30 anos. Se você tentar ajudar Deus a fazer alguma coisa que Ele prometeu na sua vida, vai atrasar e muito. Aí venceu esses 30 anos. Aí Deus chama um camarada. Agora é você mesmo, Moisés. Né? Aí Moisés, vem cá, é você mesmo, rapaz. Foi mais do que eu. Problema não. Já passou mais de 4 anos, morreu, nasceu de novo. Moisés, outro que Deus fala: meu amigo, irmãos. Ei, o que Deus está falando de você? Será que Deus olha para você hoje com
conversando ali com a corte angelical, ele fala: Nilson, Ferreira, Marcos, Leônida. Acho que é o Jesus. Esqueci o nome. Por enquanto é Lucas. É Lucas, meu amigo. Tereza, Tânia, Josi, assim por diante. Minha amiga, será que Deus fez isso? Aí Deus vai para Moisés. É o seguinte, eu estou com saudade desse povo. Olha, é o seguinte, manda o povo se santificar, Moisés. Porque eu estou com saudade do meu amigo Abraão. E eu quero me relacionar com esse povo igual eu me relacionava com Abraão. Aí Moisés chega: pessoal, santifica, que Deus vai descer daqui 7 dias sobre uma costa. Posso tentar, Moisés? Aí Moisés faz aqui sacrifício. Aí a Bíblia diz, irmãos. Aí o salmista me explicar, né? Aí o salmista lá na frente mesmo explicar que Deus montou num querubim e voou. A Chile Cavalhães cantou: voa sobre as asas do vento, Espírito de Deus Jeová. Deus montou, Deus pegou, irmão, seu melhor manto. Imagina Deus pegando sua melhor veste e vestiu o seu manto. Quando você vai encontrar com alguém importante, você não procura a melhor roupa? Aqui, o aniversário do pastor Grace fica com o melhor paletó. Esse aqui você me guardar para ocasiões especiais. Imagina Deus pegando a sua melhor veste de glória, monta no querubim e voa e chega no Monte Sinai. Sabe o que Deus faz? Desce do querubim e pisa. Aí a montanha começou a sacudir. Sabe por quê? Na Isaías 6 está escrito santo. Lá em Mateus 4, em Apocalipse 4 também está escrito santo, santo, ele é santo. O santo veio até nós. E a Bíblia diz que a montanha, para quem já esteve lá ou para quem vai, é rocha pura. E a montanha começou a chacoalhar, a montanha começou a sair fumaça. Aí Deus começa a falar com o povo de Israel, irmãos. Sabe o que Deus falou? Depois você lê Êxodo 20, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, Deus zeloso, Deus que visita a iniquidade do pai ao filho até a 10ª geração, mas que tem misericórdia com aqueles que amam até 1000 gerações. Deus estava falando, irmãos. Só que quem estava com a vida santificada estava ouvindo Deus falar. Agora quem não estava, ouvia apenas o barulho da buzina. O que você está ouvindo? Já aconteceu com você? Então um zumbido no seu ouvido, você pensando que é estresse. O que já aconteceu isso com você, irmãos? Já aconteceu com você? Confessou? Aquele que confessa deixa alcançar a misericórdia. Já aconteceu com mais alguém, irmãos? Seja sincero. É o papai falando que você não está preparado para ouvir. Seu corpo físico não está preparado para ouvir a voz do Eterno. Então, irmãos, Deus ele tem o maior prazer em relacionar conosco. Entramos na promessa do revestimento de poder. O que é revestimento de poder? Você está aí fora? Tem uma vassoura fácil aí? Um outro? Para que serve o revestimento de poder, irmãos? Escudo, alcoraça. Escudo, alcoraça. Mas o que? Te prepara para quê? Muito bem. Você faz grego, mastigha isso. Por que você escreveu? Cadê a vassoura? Sumiu. Então, irmãos, para que serve? Serve para alguns atributos na nossa vida. Ah, chegou. Ó, não vou voar, pode ficar tranquilo. Eu não pedi uma das irmãs para buscar para a gente não brincar com ela, né?
Mas se eu coloco esse rodo aqui, nessa posição, e como um bom ex-praticante de artes marciais, eu vou dar uma... O que vai acontecer com a vassoura? E a porta também. Isso aqui é você. Isso aqui não cabe vassoura, isso aqui é você. Sabia disso? Isso é você sem o Espírito Santo. Sem o revestimento de poder. Ou seja, se o inimigo te bater, você vai quebrar. Aí no momento que você recebe o revestimento de poder, eu vou ter uma loja de ferragem, compro um tubo de ferro e revisto esse cabo de vassoura daqui a aqui com um tubo de ferro ou de aço. Eu agora boto o tubo lá. Eu vou bater de novo. Vai quebrar? Não? Eu posso quebrar meu pé às vezes, né? Sair mancando. Por quê? Foi revestido. O Espírito Santo na sua vida, ele serve como primeira coisa, como proteção. Alguém falou escudo, né? É um escudo, é uma proteção. Você não tem condições físicas de enfrentar o mundo espiritual. E nem mesmo o mundo físico. Mas no momento que você recebe o revestimento de poder, aí a primeira coisa que você precisa fazer é ser o quê? Atos 1:8. Está na lição. Lê rápido, irmão. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me testemunha. Aí, e você vai ser o quê? Testemunha. No termo original significa o quê? Eu escrevi martirias ali. Significa mártires. Você tem que estar pronto a morrer em prol da causa que você defende. Quantos aqui, irmão, sem romantizar a Bíblia, quantos aqui estão aptos a morrer hoje em defesa do Evangelho? Entra um batalhão de polícia aí, apontando a arma para a cabeça de cada um dos irmãos, falando: você não, você é o Cristo ou você morre? Quem morreria aqui hoje? Não, sem romantizar, irmãos, porque pode acontecer. Deve ser muito bom acontecer. Deve ser muito bom. Aí a igreja virá igreja. Irmãos, tem problemas que acontecem quando você é revestido com o Espírito Santo. Tem problema que acontece na sua vida, que quem cria é o Espírito Santo. Pega um exemplo da Bíblia, irmãos, de alguém que o Espírito Santo criou um problema para ele. Ninguém quer para ele, não? Quer um exemplo? Pede, gente. Dá um exemplo. Eu quero que vocês pedem um. Estevão, quando foi apedrejado, Filipe estava lá, depois no Atos 21, Paulo foi lá na casa dele, ele tinha 3 filhas donzelas que profetizavam. Filipe, mas não era bem isso que eu queria mostrar, não, é sobre Estevão mesmo. Imagina a igreja em Jerusalém. Agora, irmãos, vamos pensar em Pedro, em Estevão. Pensa num camarada cheio da graça de Deus. Pensou? Você chegou a tal nível que ele debatia, irmãos, com os libertinos, os fariseus da época. Entre eles tinha um camarada chamado Saulo. Estevão era tão cheio da unção que ele colocava Paulo no bolso. Pra vocês terem uma ideia. E por que então que aconteceu tudo aquilo com Estevão? Sabe por quê? Jesus havia subido ao céu e disse para a igreja assim: olha, permanecer em Jerusalém até que do alto vocês vão ser o quê? Mas o mesmo anjo, no mesmo texto, o anjo sempre fala: varões Galileu, esse Jesus que vocês viram ser assunto ao céu, do mesma maneira que vocês viram ele ir, ele há de vir. Os discípulos começaram a ganhar algo para Jesus, mas esperando Jesus voltar no Monte das Oliveiras. Eles mesmos tiveram uma má interpretação do assunto do anjo.
As pessoas vinham de longe, aceitavam Jesus. Jerusalém, irmãos, estava parecendo um formigueiro. As pessoas que convertiam a fé não saíam de Jerusalém esperando Jesus voltar e estar ali para receber Jesus. E a hora que Jesus era para pregar o evangelho aonde? Todas as nações. Aí levantam uma calúnia contra Estevão, pegam ele, levam Estevão para o Sinédrio, que era a corte máxima dos judeus. E Estevão vai lá, começa lá nos pais, vem trazendo uma explicação linda e todo mundo está falando a verdade. Aí de repente Jesus fala: não é assim que eu quero que esse povo saia, eu quero que eles vão, eu quero que o evangelho chegue lá em Brumadinho, porque dia 20 de outubro de 2024 vai ter uma escola lá e eu quero estar lá presente. Jesus queria estar presente aqui para nós aqui hoje. Daqui a 2000 anos eu quero estar lá. Daqui passaram 10 anos e a igreja só em Jerusalém. Imagina Estevão falando, irmãos, e de repente, olha o problema chegando aí. A Bíblia diz que o rosto de Estevão começou a brilhar como o rosto de um anjo. Lembra de Moisés? O rosto de Moisés brilhou. O rosto de Jesus brilhou na transfiguração. E o outro rosto que brilhou? Imagina todo mundo no rosto de Estevão está brilhando. Mas estava resolvendo o problema? O evangelho ia continuar em Jerusalém. Aí o Espírito Santo falou: não está dando certo esse negócio. Aí Jesus faz assim, ó: descortina o céu, mostra o trono. Irmãos, Vira a Trindade. imagina agora, irmãos, o trono. Consegue imaginar na sua percepção? Que eu não posso colocar na sua cabeça o que eu consigo ver. Aleluia. Cada um tem uma visão de acordo com o relacionamento. Vem o trono em que Deus estava sentado. Vem cá, Jesus, agora. Se já que eu era Deus, eu vou continuar sendo Deus. Você mesmo, Jesus. Agora Deus assentado, a Bíblia fala, irmãos, que é um alto e sublime trono. João viu, sabia? Isaías também viu. Acho que já vi também. Deus também viu. E Jesus em pé do lado. É o direito de Deus, rapaz. Não, meu Deus, não é direito de Deus. Ele é canhoto. Eu também sou canhoto, mas de vez em quando eu tenho que fazer um gestozinho para ele entender. Para mim, Jesus em pé. Aí Estevão olha para o Sinédrio e fala assim: eu vejo os céus abertos. Olha, detalhe: eu vejo Jesus Cristo sentado à direita, em pé, à direita de Deus. Deus sentado, Jesus em pé à direita. Aí é blasfêmia! Blasfemaram! Pega ele! Mata! Quem criou o problema? O Espírito Santo. Então, meu irmão, quando a coisa fica triste do seu lado, glorifique a Deus. Pode ser Ele está levantando o problema, vou dar para você. Tá vendo nós? O apóstolo Paulo quer empregar o Espírito Santo? Não. Meu Deus. O apóstolo Paulo vai para cá o Espírito Santo? Não. 3 vezes. Se é crente da Assembleia de Deus, no ano 2021, dava um pulo desse tamanho e falava: o diabo está pedindo pegar a palavra de Deus. Cuidado, agora aí era blasfêmia. Não atribua ato de Deus ao diabo, irmãos. Isso é blasfêmia. Aí de repente o apóstolo Paulo, estamos dormindo, né? Aí chega alguém e fala assim: ei, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Aí da Macedônia, pode ir. O evangelho foi para a Europa. Da Europa, o evangelho foi para a América. E da América veio para onde? Para o Brasil. Graças a esta visão, nós fomos alcançados pelo evangelho. Tem coisa que está sendo ruim para você hoje, mas Deus sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Porque Ele, tem o controle de tudo. Aleluia. Amém? Amém? Amém. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. O que é? Irmão, você não faz pergunta não, irmão? Pelo amor de Deus, tanta coisa que eu queria falar, mas ninguém pergunta nada não. Faz pergunta, irmãos, alguma dúvida que você tem? Que uma dúvida que você tem, eu garanto que tem mais uns 10 que tem a mesma dúvida. Então, façam perguntas para a gente. Né, Maria Tereza? Abrir um pouco mais leve. Hã? Eu vou falar por mim, eu estou gostando tanto de ouvir.
Mas é bom, irmãos, pergunta e fala mais. Então vamos falar de espiritual. Aí Jesus então ele vem falando que, com Pedro, no textuário, que sobre essa pedra edificaria a minha. Essa promessa espiritual para uma instituição espiritual para a igreja? É para a igreja. Me fala uma das características espiritual da igreja. Característica espiritual. Quem faz pergunta é essa pergunta, né? Pense aí que lá vai pergunta, hein? Não. Uma das características que nós todos falamos, a igreja é a noiva do. Quando participamos da Santa Ceia, é o quê? O que a igreja é? Se Jesus é a cabeça, a igreja é o. Aí nós vamos seguir o pão. Este é o símbolo do corpo. Eu particularmente eu falo isso. Eu aprendi assim. Este é o símbolo do sangue do Senhor. Este é o símbolo do corpo do Senhor. Sabe por que é o símbolo, irmãos? Que no momento que você pega aquele pedacinho de pão, você está pegando em você mesmo. Você está falando, Senhor, eu estou me sacrificando a Ti. Eu sei que esses 30 dias foi difícil, Pai. Mas eu te agradeço, Senhor, que eu consegui mais uma vez ser símbolo do Teu corpo. E eu sacrifico a minha carne para Te servir. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Espera aí. Então, se falou de um sacrifício, fala-se de um altar. Aí vamos voltar lá na promessa. Em todas as promessas da Bíblia, em todas as promessas, Deus, Ele, quando tem uma promessa, há um sacrifício. Toda promessa tem um sacrifício. Onde tem um sacrifício, tem que ter um altar. Que aí sobre o altar está a oferta. E onde há oferta, há sacrifício, há uma promessa. E Deus ali, onde há um altar, onde há o sacrifício, há uma promessa, há um fogo queimando. E onde o fogo está queimando, tem uma fumaça subindo. Então, irmãos, hoje eu não estou lá com o meu cordeirinho, não estou mais lá com o meu pombo, com a minha novilha, fazendo um sacrifício a Deus, mas o altar está ali. E o animal que está sobre o altar é eu, é você. Eu tenho que estar sendo queimado todo dia. Todo dia. Não adianta ser queimado só de ano em ano. Porque Jesus não foi morto por nós todos os dias. Jesus, ele morreu. Uma vez que ele morreu, o sacrifício valeu por toda a eternidade. Amém? Outra característica espiritual da igreja que nós falamos muito lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: eu não sabeis vós que sois santuário do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você também é um santuário, é um templo. São características espirituais da igreja. Alguma dúvida? Não? Mas tem mais, irmãos. O que eu mais gosto quando alguém pergunta para mim quem é a igreja, esse negócio de falar que a igreja é a noiva do Cordeiro, irmãos, eu tenho que ter mais alguma coisa para falar quem que a igreja é. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, que a igreja é a coluna. Tem coluna aqui nesse prédio? Tem? Dá uma cabeçada ali para mim, Deus. Por que vai acontecer? Porque onde tem coluna, tem firmeza. E o apóstolo Paulo, ele falando assim, é a coluna da firmeza da verdade. Quem que é a igreja? É a coluna.
A igreja é o que mais? Ela é a guardiã dos oráculos divinos na terra. A igreja, irmãos, é a única instituição que guarda a verdade de Deus na terra. Tudo mais é mentira, é falso, é falácia, mas a igreja não, a igreja guarda. Porque a igreja tem as revelações dos céus. Amém? Agora vamos falar de promessa de vida eterna. Quantas horas aí vai me controlando o relógio aí? Senhor? É sal e luz também. Muito bem. Falou sal e luz. Sal serve para quê, irmão? Temperar. Para gosto? Salgar, mas o quê? Proteger. Conservar, proteger e dar sabor. Irmãos, o mundo aí é uma carne. A igreja é o sal. Se tirar o sal da carne, ela vai ficar sem sabor. Viu? Baixa agora, misericórdia. Vai controlando aí, gente. Faz assim, com a mão para baixo o volume. Daqui a pouco eu estou excluído. Não me permite botar mais aqui. Amém? Agora você pega o sal, irmãos, né? Eu lembro daquela época nossa lá da roça, que não tinha geladeira, não tinha nem luz elétrica, na verdade, né, irmão? Era lamparina, né? A gente ia, pescava uns peixes, era muito, salgava aqueles peixes. Umas pessoas que colocavam em cima do fogão para secar, às vezes era tanto, fazia até um varal de peixe no sal, pegava a carne, cortava a carne, salgava a carne durava, ó, matava um boi até o boi acabar, a carne não estragava, porque o sal fazia o quê? Preservava e dava sabor. E a luz serve para quê? Se a igreja é luz no mundo. É? É isso mesmo? Tem certeza? Iluminar a escuridão? Concorda com ele? Começou a chover, né? O que acontece com a luz no tempo de chuva? A eletricidade acaba. Não. Não, já aí fica escuro, vem com a luz. Eu não sei se aqui tem, mas por onde eu moro, é uma insetaiada que aparece, é besouro, é libelo, é não sei o que, é uma entranhaiada de coisa que aparece na luz. Enche a casa a gente de bicho. Já notou? Aqui também tem. Hã? Em casa dá. A sua casa tem? Então tá. Casa Então dá. significa que você tem luz, você atrai problema. Você atrai aquilo que não te agrada. Que muitos insetos, eles aproximam da luz por ser seduzidos por elas. E outros procuram a luz tentando apagar o seu brilho. Então, seja luz. Mas esteja preparado para enfrentar a adversidade. Esteja preparado para enfrentar a dificuldade. Esteja preparado para enfrentar aqueles que querem apagar o seu brilho. Como que eu apago o brilho de alguém? Às vezes fazendo uma calúnia, pastor Marcos, inventam coisa. Na verdade, o invejoso quer o que você tem, ou não quer que você tenha. Às vezes a pessoa é invejosa. Pode falar, meu querido? O camarada vem dos insetos que procuram a luz, mas eles não procuram a luz, eles procuram para ser beneficiado. Uns para ser beneficiados, outros querendo apagar porque a luz nos irrita. Eles procuram a luz, às vezes querem um calor. Alguns. Outros são seduzidos por elas. Eles pensam que a luz é o sol. E outros porque a luz incomoda. E a sua luz pode incomodar alguém. Então, se a sua luz incomodar alguém, pode ter certeza, o camarada pode sentar no seu lado, pode estar na sua casa, pode comer na sua mesa, mas ele vai caçar uma oportunidade para poder te prejudicar. E estou falando que o inimigo dos homens são dentro da sua própria casa. Não estou falando de quem é do mundo, não. Eu estou falando de problemas que aparecem com pessoas assim dentro da igreja. Eu não tenho que falar do mundo aqui, não. Tenho que falar da nossa casa, dentro da igreja. Amém? Amém. Amém? Mais alguma dúvida, irmãos? Promessa de vida eterna.
aí, irmãos, o que você vai ter? Você vai ser salvo para ir para onde? Hã? Para onde vocês querem ir, gente? O céu. Para Nova Jerusalém. Deixa eu contar um segredo. É aqui que eu falei que vocês iam me bater. Se pregam e se ensinam que nós vamos para onde? O céu. Caradinha, Lucas. Responsa figura. Nós vamos para onde, irmãos? Passar uma temporada no Quieta aí, Lucas. A maioria dos crentes quer ser salvo para ir para o céu. Ninguém vai para o céu. Me mostra um versículo na Bíblia que fala que nós vamos para o céu. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que nós vamos para o céu. Só o louvor do irmão Lázaro. Ainda bem, eu vou morar. Pede para me explicar esse negócio, irmãos, que deu um nó na cabeça de vocês, né? Então pede para me explicar. Irmãos, vocês se importam, vocês vão seguir esses preceitos aqui? E... Não. 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 Eu me importo, Ela escreveu, pastor. Ah, escreveu? Não, é seguir, eu vou falar. Eu só vou falar fora da ordem. Eu só vou falar só fora da ordem. Tô brincando, pastor. Ordem. Então vamos brincar. Outra coisa que alguém vai querer me bater. Amado. Quem aqui está esperando o som da trombeta? Quem aqui está esperando a trombeta tocar, irmãos? Eu não. Eu estou vivo. Falta de interpretação. Olha o que a Bíblia diz. E a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão. Trombeta, irmão, é um despertador para quem está dormindo. Se você está acordado, você não precisará de despertador. Sabe o que vai acontecer com você? Você não acredita? O Senhor voltará. Primeiro, trombeta de Deus. Segundo, alarido. O que é alarido? Nós cantamos isso, irmão, na harpa cristã. Quando angelical trombeta neste mundo explodir, o que vai acontecer com você? O meu nome ouvirei Jesus chamar. Quem está dormindo tem que ir o despertador para despertar. Mas quem está acordado, imagina, amigo, se você lá em Moeda, você lá onde, Deus sabe onde é que você vai estar. Você vai ouvir uma voz inconfundível. Nilson Leone, no mesmo instante, irmãos. Joyce, Tereza, Samanta, Akisa, no mesmo momento nós que estamos vivo, alguém trabalhando, alguém estudando. Eu conheço essa voz. Essa é a voz do meu pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem e de maneira alguma elas seguirão os estranhos. Agora tem um outro negócio aí, e com voz de arcanjo. Voz de arcanjo é o tratamento com Israel. Então, irmão, eu sei que muitos anos foram pregados por falta de ler o texto. Alguém prega, o outro não lê, vai falar. Então, continua acreditando que você vai usando trombeta, né, irmãos? Então, só estou trazendo esclarecimento para os irmãos, para não abalar a fé de ninguém. Pastor Valvão, Senhor. esse é um dos maiores problemas da igreja atual. Exatamente. Porque hoje nós temos muitos ensinadores com muitas informações erradas e com pouco conhecimento. No advento da internet, do YouTube. No YouTube não, misericórdia. Tem muito cara bom, mas tem uns caras mais desviados que é o cão. Eu entendo. O problema é que a igreja, no decorrer do tempo, para quem tem 15, 20, 30 anos no seu Cristo, nós somos ensinados desde o começo sobre determinado tipo de assunto. E o que o pastor está ensinando aqui hoje, Ninguém está acostumado. ninguém está acostumado e podemos correr risco de daqui a alguns dias, meses, vir um grande ensinador aqui. Ensinado completamente falar. Irmãos, o que acontece? Eu ensino Bíblia, eu pela misericórdia de Deus, eu estudo Bíblia. Eu por misericórdia de Deus, não sou melhor que ninguém não. Certo? Tenho um pouquinho do conhecimento, eu não tenho conhecimento, mas eu busco o conhecimento. Certo?
Porque eu sei que os irmãos aí, eu também já fui ensinado que nós temos que esperar o som da trombeta, né? Então, por que isso aconteceu? Os nossos pais, eles eram teólogos. A igreja Assembleia de Deus, ela nasceu de teólogos formados, só por necessidade da obra. Muitos pastores foram consagrados e pregaram, ensinados, sem saber assinar sequer o nome. Eu conheci muitos, mas conheceu também, certo? Então, por eles, às vezes, tinha pastor, porque eu tive pastores, que pegava a Bíblia, pedia alguém para ler o versículo, que não sabia ler, alguém lia e ele pregava em cima. Vocês também devem ter conhecido os mais antigos, não estou criticando eles. Foi nesse período que parou-se de procurar as profundezas da Bíblia. O que eu falo é a coluna da firmeza da verdade. Tudo que eu prego, tudo que eu ensino está na Bíblia, eu leio como versículo que citei de cor. Amém? Igual eu falei que vocês não vão para o céu. A Bíblia fala, irmãos, que vamos falar das promessas agora de vida eterna. Jesus, ele não prometeu. Só mais um minuto. Deus. Vou falar sobre um problema, um caso tratado na igreja que causou muito problema para muitas pessoas. O corte de cabelo das mulheres. Eu converso aqui tem 30 anos. E eu vi, os irmãos que estão desde muito tempo aqui, também viram muitas mulheres, muitas irmãs serem afastadas de comunhão, O corte de cabelo. ser tiradas de comunhão, porque cortou Algumas algumas cortinhas no cabelo. Esse negócio, há alguns anos atrás, constituía um pecado grave. Porque quando se exclui uma pessoa do movimento da comunhão da igreja, a Bíblia fala ligar aqui, ligar e tal. Não, agora, hoje, isso constitui esse pecado ainda? Não. Calma. Esse ensinamento, irmão, esse negócio é bem complicado. Deixa nós chegar nesse negócio. Vamos dar no negócio do cabelo, certo? A Bíblia fala que a Bíblia foi dado à mulher, né? Como sinal de autoridade. A autoridade da mulher está no cabelo, certo? O poder da mulher está no cabelo. Agora eu pergunto só. O senhor deu. Não, é para perguntar mesmo, eu vou explicar. Agora eu pergunto uma coisa aqui. Qual das irmãs aqui que já ouviu alguém dizer que a autoridade de mulher está no cabelo? Está em Coríntios. Eu acho que nenhuma mulher Está lá em Coríntios. foi ensinada ou já aprendeu sobre isso. O cabelo da mulher tem algum tipo de autoridade. Deixa eu explicar agora. Esse que é o nosso problema atual. Então, o que acontece? Irmãos, Mateus está aí, Leônidas está aí, né? Chega mesmo, irmão, ensina sobre isso. Eles são os pastores da igreja, junto com o pastor Crespo. Marcos está aí também. Traz um ensinamento sobre esse assunto, nós queremos aprender sobre isso, certo? Porque o meu tempo aqui, se eu for falar sobre tudo o que ele falou ali, que dá para me falar durante 30 dias, e realmente é necessário, igreja que eu pastorei, irmãos, eu ensino, eu não obrigo ninguém a fazer nada, certo? A pessoa vem aqui na sede, alguém com um brinquinho na orelha, alguém com a correntinha, não posso falar nada, não sou pastor da sede, mas eu mostro na Bíblia que é pecado. Eu não uso minhas palavras, e simplesmente, até, gente, correntinha, brinco na orelha, para quem, irmão, ser liberto, vocês têm uma ideia, só para vocês terem uma ideia, o furo na orelha é símbolo de escravidão permanente, certo? É o sinal que você está pertencendo, você tem um dono. E eu acho que não foi Jesus que te deu esse brinco, não, certo? Não nada contra. Aí, corrente também é símbolo de escravidão, de humilhação. É homem, mulher, corrente no pescoço. Irmãos, igreja que eu pastorei, eu tenho um tempo, então eu ensino. Samanta testemunha. Às vezes eu chego na igreja, todo mundo compreende, começa a ensinar, não cobro nada, eu só ensino. Quem faz o efeito é a palavra, tá? Eu ensino, mostro na Bíblia, às vezes a pessoa faz uma pergunta ou duas, mas daí uma semana, um mês a pessoa já aparece sangue. Então, Bíblia, nós temos que conhecer Bíblia, amém? Falando sobre o cabelo, certo? Realmente, e eu, não só o cabelo, quantos irmãos foram excluídos por ver televisão? Por ter televisão em casa? Quantos irmãos foram excluídos por ter um rádio dentro de casa? Eu sou de uma época que tem uma irmã que morreu sem salvação, sabe por quê? Porque na região de onde nós viemos, se usava, não se podia crente usar nem desodorante. O que as irmãs eram orientadas pelos pastores da época, eu era pequeno ainda, mas eu lembro, irmãos, era pegar aquele pano de panela, nem pano de prato não, esse pano de pegar a panela, aquele pano de preto, queimar e passar cinza do baixo do braço, para tirar o cheiro. Uma irmã minha fui chamada de vaidosa,
ela usou aqueles água de cheiro, né? Aí o pastor excluiu ela, nunca mais voltou na igreja. Depois morreu, desviada. Eu conheço o caso, estou abrindo um parênteses aqui, irmãos, entenda. Eu conheço o caso que alguém era disciplinado da igreja. Eu já vi gente com a Bíblia na mão, na porta da igreja, chorando, querendo entrar, e o pastor dava a ordem ao porteiro: se você deixar ele entrar, você é excluído também. E ainda proibia a gente de cumprimentar quem estava excluído para a casa do Senhor. Eu passei por essa, mas quem lembra de pastor, não aconteceu isso. Tomava uma Bíblia, o camarada, já excluído e tomava a Bíblia deles, não pode ler a Bíblia mais. Pastor Valdir, aliás, eu nem vou dizer que é o grande problema, mas um dos problemas, que se eu estou falando em algumas igrejas, Assembleia de Deus, um dos problemas é porque é o seguinte: se a gente voltar aí no tempo aí, 30, 40, 50 anos atrás, os irmãos vão observar o seguinte, que a maioria das congregações, a maioria das igrejas, elas eram dirigidas por quem? Militares. Entendeu? E isso veio incutido na mente dele, na mente da pessoa. Chegava lá no quartel lá, entendeu? Era aquela imposição, entendeu? Então assim, aquilo ali muitas vezes eles tentaram trazer para a igreja. E trouxeram. Porque na verdade eram os únicos que tinham conhecimento, ninguém sabia ler alguma coisa. Eu vi, irmãos, nada contra o pastor Anselmo, amava o pastor Anselmo, entendeu? Mas tinha coisa, irmãos, que eu abominava. Porque era a forma como se tratava. Todo mundo. Isso aí excluía, tomava a Bíblia, irmãos. A Bíblia, o próprio Jesus falou: examinai as Escrituras, porque como são elas que testificam de mim. Sabe o que acontece, irmão? É que muitas vezes nós deixamos de ser igreja para ser fariseu. Acho que eu falei aqui semana passada, na aula passada que eu tive aqui. Se uma das irmãs fosse pega em flagrante adultério, o que nós faríamos com ela? Foi aqui que eu falei? Foi aqui mesmo? O que nós faríamos com ela? Uma irmã que foi pega em flagrante adultério. Apedrejava. Não, tem que dar a Bíblia, né, irmãos? Agora não é para apedrejar, não. Agora tem marido da pena, tem mais coisa aí. Automaticamente a igreja vai mandar fazer o quê? Exclui. Aí as irmãs, se vê a irmã cumprimentando o marido, já vai chegar arrupiando a sobrancelha pro lado do marido. Né? Mas o que Jesus faria? O que Jesus fez? Vai em paz e não peque mais. Então nós temos que entender que em vez de cristão, às vezes eu estou sendo fariseu. Amém? Voltamos, podemos? Posso continuar ou quer que eu faça mais alguma coisa sobre o cabelo? Só mais um. Na minha opinião, na minha simples opinião, há um pós e um contra nisso tudo. Porque mais no passado, eu devo lembrar disso, que havia uma rigidez maior por parte da direção da igreja e, consequentemente, havia também um nível, eu acho, um nível de santidade maior também na igreja. Hoje, a base do ensino mudou. Foi tomando e apanhando-se conhecimento, como o senhor está nos explicando aqui, muito bem, mas, dada essa liberdade interpretativa por mim, tá? Diminuiu-se também essa santidade diante de Deus, porque hoje, como está escrito no nosso texto, né? Hoje, basicamente, nós estamos na escola dominical. Aprender, pergunta aqui mesmo. Hoje, basicamente, eu vou arriscar dizer o seguinte: nós estamos aqui, nós somos aqui umas 25 pessoas, certo? Mais ou menos. Digamos que se entrar uma pessoa aqui doente, que já aconteceu mesmo, entra uma pessoa aqui doente desesperada, com a filha doente desesperada, tal. Caça-se um crente que tenha realmente essa autoridade de estender as mãos, orar e confiar que Jesus vai fazer. Então, nós ganhamos muita liberdade. Parece que o que era pecado hoje em dia não é mais o que vice-versa, tem negócio todo. Um irmão aqui da igreja, há uns anos atrás, já não está famoso mais, morreu não, só mudou. Ele foi excluído porque ele chutou uma bola na rua. E aconteceu comigo? Isso aconteceu comigo, entendeu? Então, irmãos, hoje eu posso, estou dizendo eu, tá, irmãos? Eu posso torcer para qualquer time que quiser, eu posso jogar bola, eu posso ir no campo, eu posso vestir camisa de time, eu posso chegar no meio do caminho do cruzeiro aqui, ninguém fala nada.
Então ganhamos uma liberdade espiritual, uma liberdade cristã, mas perdemos em qualidade. Então, deixa eu explicar isso aí que você está falando. Deixa eu explicar isso aí. Primeiro ponto. Esse negócio aí da pessoa chegar enferma, irmãos, eu já falei aqui no começo. Não é falar que precisa de jejuar. Jejum é necessário. Oração é necessária. Mas no momento que você está em defesa do Evangelho, certo? Que às vezes você trabalha a semana inteira, não tem o tempo de fazer um jejum. Às vezes no mês você não consegue fazer o jejum. Às vezes o seu trabalho é tão acirrado que não dá tempo de fazer um jejum no mês. Então tem que ser sincero, não ser demagógico. Jesus não gosta de demagogia, da hipocrisia. Certo? Ele sabe a sua necessidade. Você não conseguiu tirar 20 minutos de oração naquele dia, ou naquela semana, que às vezes não dá. Nós temos que ser sinceros, irmãos. Tem vezes que dá, tem vezes que você enrola tempo, tem vezes que o tempo não dá, você não orou. Chegou uma pessoa enferma, certo? Quem cura é Jesus, não é eu não. O nome que está sendo divulgado aqui é o nome de Jesus. O problema é onde impera a dúvida, Deus não opera. Nós temos que entender isso. A dúvida não pode imperar. Voltando ao assunto da liberdade, na verdade, o que aconteceu com as igrejas, nos anos 90 para cá, todo mundo já ouviu o neopentecostais, né? O que é neopentecostais? É pessoas que se julgam mais espirituais, mais pentecostais do que a Assembleia de Deus, até falam que a Assembleia de Deus não é pentecostais, trazendo alguns ensinamentos e dogmas que não existem na Bíblia, para piorar. Nos últimos anos tem agora os pseudos pentecostais, né? Que esse pessoal que vira até pica-pau subindo parede, e infelizmente de Bíblia não conhecem nada, certo? Os irmãos têm uma ideia? Tem um camarada aí, um sanfoneiro, ele conhece tanto de Bíblia, que foi dar uma palhinha num lugar que ele foi cantar aí, ele estava falando que Danal era um cara valente, um cara guerreiro, que todos nós deveríamos ser como Danal, certo? E eu queria que ele me explicasse em qual Bíblia que ele encontrou o nome Danal. Nem na nossa Bíblia convencional e nem nos livros apócrifos que eu já li, eu não encontrei o nome Danal. É só por causa do hino, solta o cabo da nau. E nau, para quem não sabe, nau é um navio. Solta o cabo do navio, toma o remo. Seu barquinho está ali, pega o remo para remar. E navega com fé em Jesus. É isso que o hino quer dizer. Então ele falou, se você vai pesquisar no YouTube aí, está rodando e a pessoa fazendo uma sapato dele ainda. Então nós temos que entender que essa liberdade é que nós paramos de olhar para a preta, né? Paramos de olhar para a preta. Ó, eu sou das antigas, certo? Igual você falou da bola. Eu tinha 14 anos de idade, irmãos. 14 anos de idade. Eu ia para a escola dominical. Eu tinha andado 8 quilômetros. Eu andava 8 quilômetros da igreja. Chegando na igreja, aqui quilômetro 14, Valor Vereadores, onde tinha garagem com umas para pagar, a igreja logo na frente tinha um restaurante português e um outro restaurante. Então lá até hoje o restaurante não. A igreja entre os dois restaurantes, mais atrás. Eu indo para a igreja, menininho desse tamanhozinho, não tinha tamanho não. Os meninos brincando de bola, lá chutou uma bola, eu dei um chute na bola, a bola foi mais longe para o menino buscar do que para onde eu tinha que mandar ela. Se eu tivesse que buscar. Não ia um diácono na minha frente. Ele correu e já falou para o pastor, que era o pastor Florisvaldo. Né? E eu contando na quina do restaurante da igreja, o pastor já estava lá, um galo indo de lá, e já gritou comigo dessa maneira: que história é essa? Você fica lá jogando bola no meio da rua. Eu falei: pastor, não joguei bola, não. Está excluído 3 meses fora de comunhão. Se não fosse a misericórdia de Deus, não para o inferno. E o senhor estava aqui agora. Mas o que acontece? O X da questão é que eu não olhei para a circunstância, eu olhei para a Bíblia. A Bíblia fala quando vem a disciplina, a ovelha e o bode, irmão. Se o pastor me convidar para falar aqui numa terça-feira, eu vou falar sobre a ovelha e o bode. Na hora que o bode leva a pancada, ele dá uma cabeçada. A ovelha vem disciplina, eu tenho que entender que eu sou ovelha. Jesus me chamou para ser ovelha, não para ser bode. Vem uma disciplina, mesmo sendo injusta, vem de uma autoridade. Eu tenho que fazer o quê? Sim, senhor, mesmo que dóia. Eu tenho que abaixar minha cabeça e manter a postura de ovelha. Então, no momento que eu levantei a cabeça, eu viro bode. Mas não como? Peraí, ovelha não tem vontade não. Eu já falei aqui também um tempo atrás que nós somos servos. Servos é o quê? Escravos. Escravo não tem direito a nada. Escravo não tem direito à roupa que veste. Escravo não tem direito. Ah, mas Jesus me libertou. E tomai sobre vós o meu, usou o Senhor. A escravidão continua.
Eu sou servo de Deus, sou escravo de Deus. Então, eu, Valbônio, eu não tenho escolha. Se eu escolhi servir, eu tenho que manter a postura de servo. No momento que eu quero ser livre, Jesus me libertou de muita coisa. Certo? E a Bíblia diz claramente: conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará. Uma vez que eu fui liberto, eu não tenho que me colocar de novo debaixo de escravidão. Se Jesus me libertou, de que Jesus me libertou? Aí eu pergunto: de que eu ainda preciso ser livre? Porque algumas coisas na minha vida, irmãos, eu preciso, igual o sangue de Jesus, ele tem que fazer efeito na minha vida todo dia, não tem? Não tem? Eu não tenho que ser crente todo dia, eu preciso ser ovelha todo dia, eu preciso que me esvaziar de mim. Igual Jesus, irmão, nós temos que olhar para ele. Imagina que Paulo escreveu em Filipenses, irmãos, imagina ele sendo Deus. Não vos supõe querer ser igual a Deus. Jesus podia muito bem, irmãos, querer fazer coisa de Deus na terra. Tem pregador que prega que Jesus não é natureza humana, nem falava que tinha fome. Como Deus, eu sou a água, eu sou o pão da vida. Não, irmão, Jesus nunca usou nada de Deus na terra. É por isso que ele falou para os discípulos: se vocês quiserem acreditarem, vocês farão as obras que eu faço, farão ainda maior de cresce. Ah, pastor, é difícil mais. Difícil não. É só olhar para a Bíblia. Se vira e mexe, Jesus fazia um milagre, aí Jesus fugia, ia para o meio do mato, passava a noite em oração. Hoje, se alguém orar e acontecer um milagre, no outro dia o cara está na rede sociais e está cobrando para ir na igreja outro pregar. Então nós temos que olhar para Jesus. A multidão queria aplaudir Jesus, ele cobria a cabeça e enfiava no meio, esperando a gente quer. E às vezes nós queremos, então nós temos que olhar para a Bíblia, é olhar para Jesus, agir como Jesus. É difícil, irmão, não é fácil, mas a gente aprende todo dia. Todo dia eu aprendo um pouquinho, e todo dia, às vezes, alguém aprende um pouquinho comigo. Porque sempre alguém chega para mim, já chegaram para mim esses dias: você é um pastor diferente dos outros, viu? Eu não tenho um pastorzinho que você, não. Já fala pessoas que não são grandes palavras comigo. Porque quando Jesus, quando Jesus curava, ele falava com a pessoa para não contar? Porque ele não queria glamour. Porque ele sabia, irmão, também, que a inveja dos fariseus poderia tentar, como tentaram matar ele várias vezes antes do tempo. Ele sabia. Primeiro, quando ele chegou em Nazaré, irmão, você tem uma ideia? Ele chegou na sinagoga, abriu Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu, e pororô. Eles pegaram Jesus para julgar Jesus de um penhasco de mais de 30 metros de altura. Aí, como não era chegada a hora dele, ele simplesmente saiu, passou por entre eles. Então nós temos que entender. Vigilância, né? Prudência. Hoje em dia, irmão, não é só milagre, não. É falsos milagres para promover alguém. É por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Eu vou olhar o que a Teresa faz, eu vou errar. Eu vou olhar o que a Joyce faz, eu vou errar. Eu vou olhar o que o Marco faz, eu não tenho que olhar para Marcos, para Leônidas, para ninguém. Ninguém não. É o que a Bíblia fala. Hebreus capítulo 12. E vós, que estão rodeados por essa tão grande nuvem de testemunho, essa grande nuvem de testemunho, irmãos, é o exemplo dos heróis da fé. E cá para nós, tem muitos heróis da fé que, do nosso cotidiano, que nós não olhamos para eles. Muitos pastores que viveram entre nós, que morreram, porque alguns estão vivos até hoje, e nós às vezes não olhamos para eles. Que é homens de Deus, mulheres de Deus, né? Aí estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, aí deixamos todo embaraço. Embaraço fala de coisas corriqueiras da vida. Deixamos o embaraço e o pecado tão de perto nos arrodeia. E corramos firme. Correr firme é correr mesmo. Não é fazer caminhada, não. É Jesus, não vai ali. Lá vai Jesus, lá vai eu. Lá vai Jesus, lá vai eu. E Jesus não vai, lá vai eu. No momento que você está correndo, os maratonistas, eles quando vão olhar para alguém, eles fazem assim, olham por baixo do braço. Os verdadeiros corredores, eles não fazem assim. Se ele escuta um tropelo, ele correndo e fala: tem alguém querendo me alcançar, mas eu tenho meu alvo, meu alvo é Jesus. E às vezes, irmão, na nossa vida,
nós vemos um problema, vemos um diabo, vemos um levantado cão, né? Que está correndo atrás de nós, como um cachorro querendo pegar um calcanhar e nos derrubar. Você vai parar para chutar o cachorro? Não! Continua firme, olhando para o seu alvo, que é Jesus, o autor. Corramos firme. É correr sem parar por nada. Eu tenho que pegar. O Leônidas está errado, o problema do Leônidas. Eu quero ir para o céu, é justo que eu vou ajudar ele. Mas se ele quer permanecer no erro, eu não vou errar por causa dele, não. Eu vou orientar, vou aconselhar, vou dar suporte. Mas ele não quer? Não tem jeito. Eu vou continuar olhando para Jesus. Ó, Jesus, estão falando mal de mim. A igreja está atrapalhada. Está entrando gente atrapalhada. A igreja é sua. Cuida dela. E para nós voltar para a lição, irmãos, a salvação, irmãos, às vezes a gente quer ser fariseu. Para a salvação, sabe o que o homem precisa fazer para ele ser salvo? Sabe o que o homem precisa fazer para ele ser salvo? Só crer em Jesus Cristo. Aceitar Jesus como Salvador. Para a salvação é o suficiente. Está salvo. Agora, as promessas futuras, que eu comecei a falar, o Lucas deu uma boa resposta. O céu, irmãos, não é para sempre. Nós vamos ser arrebatados, os mortos ressuscitados. Vamos para onde? A maioria dos irmãos falando, vamos para a boda do Cordeiro. Não falam isso? Mas antes das bodas do Cordeiro, tem o tribunal de Cristo. Onde é? Para que serve? Não, esse não é o grande dia, não. O grande dia é outro. O tribunal de Cristo não é o trono branco. Quem foi salvo, irmãos, vai ser julgado. Ferreira, ali, esse ensinamento que eu estou dando aqui hoje, naquele dia vai ser julgado. Se eu estou ensinando para vocês crescerem na graça do conhecimento, ou se eu estou querendo me promover. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. O que eu recebi do Senhor? O apóstolo Paulo fala claramente. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu, como sábio arquiteto, eu nasci um fundamento. Mas cada um de vós veja como construa. Porque ninguém pode pôr o outro fundamento, outro alicerce, além do que está o posto, que é Jesus Cristo. Agora, sobre esse alicerce, muitas pessoas vão construir. Uns vão construir em ouro. Pega o ouro aí, tá bom? Prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Só que a Bíblia vai falar que o dia, as obras de cada um serão manifestas no fogo. Que fogo é esse? Pergunta que fogo é esse, pastor? Que fogo é esse? É o Espírito Santo. Ele vai queimar as suas obras. O dia a declarará. Se a obra de alguém permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano, mas todavia ele será salvo, mesmo que através do fogo. Uma vez que você foi arrebatado, que é uma das promessas que nós cremos e ensinamos, você está salvo. Danos quer dizer, você vai ter perca. Vou dar um exemplo. Para salvar, Jesus não faz acepção de pessoas. Para usar aqui na terra, Jesus faz acepção de pessoas. Se eu quero pregar bem, eu vou dedicar a oração, eu vou dedicar o ensino, o estudo da palavra. Jesus fala assim, então esse aqui, ele está buscando, eu vou dar. Tem que pagar o preço. E vai dar, está pagando. Então, eu quero ser salvo só para o céu. Eu não vou estudar, não vou ler, eu só creio em Jesus Cristo, não nego o nome de Jesus, está salvo. Mas o importante, irmãos, algum militar na casa aqui? Nenhum militar na casa? Por que você não? Ó, vem cá, vem cá, Joyce. Ó, vamos pegar a Joyce aqui. Imagina o Valbone no céu e a Joyce num quartel de polícia. Se você passar por alguém com uma mãozinha, você sabe que é um soldado. Com 2, você sabe que é cabo. Com 3, terceiro sargento. Com 4, segundo sargento. Com 5, primeiro sargento. Com um triângulozinho, subtenente. E assim vai os brasões e os corais seguindo até para chegar a coronel. Certo?
Imagine, irmãos, eu pregando aqui para vocês. Naquele dia eu sou salvo e as minhas obras são queimadas, eu não recebo o galardão. Mas eu passo por da Joyce e vejo lá, estrelinha lá, ela virou coronel, né? Eu ensinava para ela, qual que é a diferença? Ela fazia por amor à obra e eu fazia para me autopromover. Certo? Sem falar que lá em Pedro, capítulo 4, a Bíblia fala de, não em Pedro, fala em Apocalipse, fala em João, fala em Coríntios, fala em Efésios, a Bíblia fala de 4 coroas. Existe a coroa para o ganhador de alma. Existe coroa para o ganhador de alma. Você ganha alma? Você tem a sua coroa. Quem aqui já ganhou alma? Se ganhou alma e ela permaneceu, você tem a coroa. Já tem uma coroa garantida. E tem a coroa da vida. Veja agora. Apóstolo fala a coroa da justiça. A coroa da justiça, o justo juiz não dará naquele dia. A coroa da justiça é para aqueles que for fiel. Enfrentar o martírio. Aí tem a coroa da vida, né? Apocalipse, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. E tem a 4ª coroa, que é para líderes. Vou ler esse texto. Esse texto eu quero ler. Muitos falam que é para pastores. Mas eu atribuo a todo líder. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5. Essa é a coroa que todo líderes que apacentam o rebanho de Deus vai receber uma coroa especial. Aos presbíteros, irmãos, tem gente que fica ficando com vergonha, falando, eu sou presbítero, eu sou pastor, o outro quer humilhar, eu sou pastor, você só é presbítero. Irmãos, o cargo hierárquico na igreja máximo que existe é o de presbítero. Tanto que Paulo, Pedro, eles eram apóstolos e se consideravam presbíteros. Tem cara que é consagrado evangelista e não quer ser mais diácono. Tem cara que é consagrado evangelista e não é mais diácono, não é mais presbítero, quer ser só pastor presidente. Não, irmão. Para começar, não, tem cara agora que são bispos, são apóstolos, estão uns aí que é sobre Cristo agora, estão querendo inventar aí. Não, reverendo todo aquele que dedica a palavra de Deus é um reverendo. Pastor Cleiton é um reverendo. Pastor Leandro, pastor Marcos é um reverendo. Eu sou certo. Reverendo é aquele que está ministrando a palavra de Deus. Olha, irmãos, ao presbíteros que estão entre vós, admoesto que, como eu, que sou também presbítero com eles, testemunha da aflição de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele por não força, mas voluntariamente. Apacenta o rebanho de Deus voluntariamente, não caçando salário ou autopromoção, não. Voluntariamente, nem por torpe ganância, ou por ânimo dobre. Estou cansado, se eu não for dar para ninguém, eu tenho que ir. Para com isso, é fazer com amor. Olha o que vai acontecer. Como tendo, nem como tendo domínio sobre ele, herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ainda diz mais. E quando, aleluias, quando aparecer o sumo pastor, para você que é líderes, quando o sumo pastor, quando eu falo líder, irmãos, tem pessoas que falam que é só para pastor, não, para quem está na frente do departamento infantil, para quem está na frente da escola dominical, para quem está na frente do centro de oração, para quem está na frente de qualquer departamento da igreja, é o seu rebanho, cuida dele. Sabe por quê? Porque como aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Aleluia! Irmãos, é promessa. Estamos falando sobre promessa, né? Olha, se eu tenho promessa demais. Estamos falando sobre promessa. Veja o lenço. Tem outro aqui.
Então, irmãos, é Bíblia. Ah, mas pastor, fulano está fazendo problema do fulano. Agora imagina. Se eu ficar no tribunal de Cristo, você não fica bravo comigo, não? Então eu queria falar da cidade santa, da Nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra, né? Tempo não dá. Oi? Está chovendo? Vai falando? Nós temos um moço aí, nós irmãos batem em nós. O almoço está pronto. Está pronto? Se quiser que eu estenda uma meia horinha, você está gente. Aí vamos falar agora, vamos ficar no tribunal de Cristo? Vem cá você. Vem cá você. A Joyce nunca veio. A Joyce é pegada. Imagina você chegando. Estou falando ela aqui, irmãos, pode ser calma, todos nós, não pode ser não. Isso vai ser todos nós. Aqui tem uma mesa, um altar. Aqui, ô irmãos, eu acho que eu nunca vi ela pregar. Ela prega, irmã Tereza? Fala a verdade. Mas uma coisa eu sei que ela faz. É 90% dos trabalhos que tem aqui na igreja está lá na cozinha cozinhando. Eu sei, eu vejo você na cozinha, não vejo não? Não, vai lá só pra cozinha. Mas talvez você ajudando, lavando alguma coisa. A irmã Gênia, Ah, irmã Jana? Tá bom, o que De seja? limpar. Essa faz o quê? Limpar. Então eu estava limpando. Tá. O dia de limpeza dela, a casa de Deus, ela fez para quê? Pra Fez com amor ou fez para mostrar que passou o presidente fazer alguma coisa? Vai estar lá queimando. Oh Jesus, estou aqui lavando esse prato, Senhor. Para alimentar os homens de Deus, as mulheres de Deus. Aí vai queimar. E quem está queimando ali é o Espírito Santo de Deus, que é o fogo. Aí de repente começa a brilhar. Pode ter feito em nome de Jesus, sem nome de Jesus, ela vai vir em prata. Se foi feita pela ação do Espírito Santo, vai vir em pedras preciosas. Se for feita em nome de Deus ou pelo poder de Deus, vai ser em ouro. Brilhou! Aí nós cantamos mais um hino da harpa cristã. Aí ela chega diante do rei. Como é que você chega diante do rei? Você podia chegar diante do rei? Perante o rei, minha filha, você faz isso. Ajoelha, criatura. Você com o joelho só no chão. Aí, ela chega diante do rei com aquele brilho. Aí nós cantamos. Depois da batalha, serva fiel, seu trabalho está diante de mim, receba a sua recompensa. Aleluia, Jesus. Pode ir lá, Zé. Louvado seja teu nome, Jesus. Aí chega o Valgone. Eu tenho uma coroa de prata. Vem cá, Jesus. Jesus. Põe as obras do Valgone lá. Eu vou lá para o Brumadinho mostrar que eu ensino mais que todo mundo. Eu sou o cara. Eu vou ensinar. Foi fogo aí, Jesus, que o Santo acendeu. E eu tô rindo. Mas de repente, o fogo vai apagando. Eu olho, só ficou cinza. Tudo que o Valgone fez para se autopromover ou para edificação do teu nome. Aí Jesus chega e vai falar aqui comigo. Cadê minha coroa, Jesus? Qual que é os irmãos que pedem oração? São mais lugar que tem enfermo? Pastor. A gente tem que adivinhar, né? É o Jesus? Aparta-te de mim. Aqui, não, tá salvo. Peraí, foi arrebatado, tá salvo. Criatura. Mas aí, irmão. Senta no cantinho dos meninos. Não, você ouve, você recebeu o direito de entrar no céu pelas portas. Mas as suas obras não foi feita no meu nome. Você pode até falar, Senhor, em teu nome eu curei, em seu nome eu preguei, mas você não vai receber recompensa. Mas eu olho para um lado ou para o outro,
melhor aqui, Jesus, com o Senhor do que lá embaixo. Né? É isso que vai acontecer, irmãos. O céu, até então nós estamos no tribunal de Cristo. A nossa ida no céu vai ser uma passagem relâmpago. Como assim? Pergunta a passagem relâmpago no céu. Pergunta, irmãos? Como assim? Primeiro, não vou dar uma passagem relâmpago. Nessa passagem, o tempo do tribunal de Cristo, vamos ser coroados todos, desde o primeiro crente Abel até a última pessoa do arrebatamento, todos vão ser coroados ou galardoados. Aí, né? Aí Jesus vem então, e nós falamos muito que Jesus vai servir a Santa Ceia para nós, né, irmão? Tem que ver que a gente fala que Jesus vai servir a Santa Ceia? Jesus não vai servir, não. Jesus é um noivo, irmãos, e noivo não serve ninguém, não. O noivo está sentado na mesa com a noiva. Ah, isso já foi ensinado aqui dessa forma. Nós vamos ser servidos Não, por Jesus. eu estou te dizendo que eu estou ensinando, é verdade, irmão. Jesus, já viu o noivo sair na mesa lá levando comida para os outros? Já viu o noivo trabalhando na sombra? Quem já viu? Os anjos nos servirão. Estaremos sentados com o noivo, sentados com ele à mesa. Acabou a ceia? Quanto tempo você demora para comer? Acabou? O relógio de Deus apita, está terminando a tribulação aqui na terra. 7 anos. Tá, se tem alguém que é cos ou meso, é problema deles, né? A minha Bíblia me diz que eu vou arrebatado antes. E Jesus vai voltar antes. Quem quiser ficar, fala, Jesus, daqui 7 anos eu vou. Jesus, daqui 3 anos e meio eu vou. E eu vou antes. Né? Porque eu falo, eu sou Bíblia. Quer uma prova? Irmãos. Existe uma profecia lá no livro de Ezequiel que fala sobre uma porta dourada, que o príncipe entraria por eles, né? E essa porta vai ser fechada. Só que hoje em dia essa porta está fechada. Quem nunca viu falar em Golden Gate? Golden Gate, irmãos, é a porta oriental de Jerusalém. Eu tenho um estudo no YouTube, se você quiser acessar e assistir, vai explicar direitinho sobre essa porta dourada. Pastor Rogônia, apenas um servo, procura lá, sobre as 2 portas de Jerusalém e porta dourada. Aí você vai ter mais tempo para poder ouvir essa mensagem. Aí Jesus, irmãos, essa porta foi lacrada por Saladino. Às vezes os otomanos viram a porta e falaram, Saladino errou, aumentou o lacre. Quando você vê que a foto de Jerusalém, aquela porta, os lacres, irmãos, são blocos de pedra desse tamanho. Ele conta o lacre para frente e a porta está lacrada. Aí, os otomanos, além disso, vieram e fizeram um cemitério diante da porta para Jesus não entrar. Nesse dia, irmãos, ele vai descer. Lá em Zacarias está escrito que é Bíblia. Ele vai descer, pisar o pezão no Monte das Oliveiras, que é de frente de Jerusalém. De 2 coisas uma acontece. A Bíblia diz que vai haver um vale. Ou aqueles caixão, porque segundo eles, por Jesus ser um homem santo, não pode pisar no cemitério. Ou aqueles caixão vai cair tudo no vale e parecer um caminho santo, ou os que estão lá vai ressuscitar, porque na presença dele a morte é obrigada a obedecer. E esse lado, irmãos, olha você, guerra em Israel, tanta bomba em tudo enquanto lugar, ninguém me atira uma pedra, porque a Bíblia diz lá no profeta Ezequiel que a porta permaneceria lacrada até que o príncipe viesse e se assentasse para comer pão. Aí tem outro versículo, vocês vão bater em mim agora, irmãos. Aí Jesus está vindo para a igreja, vai assentar na porta de Jerusalém. Quem nunca falou que esse versículo é para a igreja? Vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já pregaram muitos para a igreja, né, irmão? Mas não é para a igreja não, a igreja está salva. Esse versículo é para as nações que lutaram a favor de Israel na grande tribulação. As outras nações que lutarem contra, infelizmente, se for por esse dia, o Brasil vai estar contra, né? Serão aniquiladas. As nações que lutarem a favor de Israel vão adentrarem ao milênio. Promessa que Jesus deu para a igreja, o vencedor. Eu daria autoridade sobre as nações.
e você vai reger a nação com vara de ferro, ou seja, você vai reinar com ele por 1000 anos. Promessas, irmãos. Promessas. Está onde? Apocalipse 2, 3, tem 7 promessas para nós dar. Ao vencedor comerá do maná escondido. Ao vencedor receberá uma pedrinha branca com um nome que ninguém conhece, não aquele que recebe. Ao vencedor vestirá de branco e andará comigo na cidade santa. Promessas. Querem mais promessas, irmãos? Querem mais promessas? Querem? Eu ia falar de Mateus 5, das promessas de Mateus 5, mas 15 minutos eu vou ter que pegar. Aí, irmãos, lá em Apocalipse 21. E isso, irmãos, aqui na terra. A igreja deu uma passadinha no céu. Lembra que eu falei que você não vai para o céu? Você duvidou, ficou até arrepiada? Sabe por que você não vai para o céu? Sabe por que vocês não vão para o céu? Porque o céu vai vir até vocês. Irmãos, lembra que eu falei que os teólogos iniciais eram teólogos? Abra o estrofe aí, 4 estrofes do hino 3 da harpa e canta comigo. Agora você sabe de cor, né? Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. E aí? Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. O que é grei, irmãos? O que é grei, irmão? Céu e terra será o mesmo rebanho. O mesmo rebanho. É o mesmo rebanho. Mesmo rebanho. Céu e terra, a mesma coisa. Aí em Apocalipse 21, eu ia falar de umas promessas. Ô Jesus. Pede o pastor Gleice para marcar uma terça-feira para me falar sobre escatologia, sobre finalzinho dessa lição. Não vou falar só um pouquinho disso aqui. Não, Jesus, não. Efésios capítulo 1. Vamos falar de umas promessas, né, irmãos? Essa lição é uma promessa. Como eu já falei que o céu vai descer para a terra, já está bom demais, tá, irmãos? Porque não adianta eu começar um assunto e falar 10 minutinhos dele e não dá certo. Porque Bíblia é bom em todo tempo. Olha algumas promessas. Efésios capítulo 1, quem achou? Versículo 3. Lê para mim para nós pontuar. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Primeiro ponto, ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Prossiga, irmã. Como também nos elegeu. Ele o quê? Elegeu. Prossiga. Nele, antes da fundação do mundo. Primeiro ponto, você foi elegido em Deus antes da fundação do mundo. Deus, irmãos, olha, tem gente que pensa que Adão pegou Deus de surpresa. Você vai ver o predestinado aí, para outra coisa. Igual eu falei, irmãos, eu não sou predestinalista, eu não sou meso, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu não sou aliancista, eu não sou nada desses aí, eu sou biblicista. Calma. Eleição é uma coisa, predestinação vai falar na frente da primeira coisa. Eleger, irmãos, é Deus falando assim, meu filho. Lembra que Pedro falou que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo? Se o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, porque ali Deus já estava nascendo a igreja. Então, se nós somos a igreja, nós já fomos eleitos desde a fundação do mundo. Prossiga, Marcos. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Primeiro ponto, aqui. Diante dele em amor. Para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor. Santo e irrepreensível é aquele que não precisa de repreensão. Se alguém te repreender, a pessoa está indo para uma conversa piada de alguém. Mas diante de Deus você tem que ser irrepreensível.
Prossiga. Agora toda a predestinação. E nos predestinou. Ah, predestinou, achei o calvinista. E nos predestinou. Agora vem cá. Essa predestinação aqui. Uma vez salvo para sempre. Agora é o seguinte: nos predestinou. Pergunta: para quê? Termina. Para filhos de adoção. Ele nos predestinou para filho de adoção, não para salvação. Salvação é graça. Ah, o que é adoção, irmãos? O que é adoção? Você ia fazer a pergunta, né? Não, eu ia completar a fala que você está falando. Que tem entrado em muitas igrejas hoje é aquele dito de calvinismo: salvo uma vez, Salvo para sempre. Salvo uma vez, irmão. Salvo para sempre. Só depois que você bater as botas, salvo. Quer ser salvo para sempre? Bate as botas, meu filho. Ah, ele nos predestinou para quê? Filhos de adoção. O que é adoção, irmão? Nós temos que entender. O que é adoção? Alguém é adotado ou adotou alguém aqui? Fazer parte da família. Fazer parte de uma família? Alguém abandonado lá, pai e mãe não prestavam, abandonou e você fica lá falando, levou pro... Todo mundo só quer adotar bebê. E o bebê, eu posso moldar ele, é o meu cara, que não molda nunca. Aí o DNA do pai e da mãe, quando ele chegar na adolescência, vai florar, tá? Se alguém pensa em adotar uma criança, ou quando chega na adolescência, o DNA do pai e da mãe faz o filho certo. Aquilo que... Aí a gente enfia o cacete e faz filho para mim. Aí você vai... Não dele! Não, está tudo só da criança adolescente, viu? Pai! Irmãos, agora eu quero fazer o seguinte, vamos fazer um passeio agora? Vamos à adoção lá no Oriente Médio. Nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia não foi escrita no Brasil, foi lá no Oriente Médio. Entenderam bem? O que significa a adoção no Oriente Médio? Adoção no Oriente Médio. Olha pro Nilson ali. Ah, não. Chega. Imagina, irmãos, sem preconceitos brasileiros, por favor. Sem preconceito brasileiro. Você quer adotar ele ou quer que ele te adote? Imagina, você tem quantos anos? Quantos anos? E você? Imagina que o Nilson resolve adotar o Marcos. Imagina, vocês dois andar na rua. Ei, agora anda na rua para mim abraçado, dando beijinho no outro rosto. Calma, gente, sem preconceito brasileiro. Senta e você deita no colo dele. Sem preconceitos brasileiros, irmãos. Estou levando uma cultura. A adoção, irmão, significa, no regime oriental, eu posso adotar uma criança, eu posso adotar um jovem, eu posso adotar um senhor, ou eu posso adotar um idoso. Eu posso adotar, quem é a pessoa mais velha aqui? Eu acho que é a irmã. Quantos anos? 7. Eu posso adotar a irmã. Se eu quiser adotar a irmã, eu posso adotá-la. Uma vez que eu adotei a irmã, ela não só vai ter direito à minha herança, ela vai ter que desfrutar de privilégio de pai e filha. Se você adotou ele, o que ele faria com seu filho quando criança, ele vai fazer com você? Sentar no colinho, eu falei, sem preconceito brasileiros. Deitar. Deitar no braço do pai para dormir. Irmãos, sem preconceitos brasileiros. Sem preconceito, levando uma cultura que não é nossa, em um país que não é nosso, uma língua que nós não falamos. Mas isso significa que no momento que você foi adotado, quem o adotou está dizendo para você: agora você não só faz parte da minha família, você faz parte de mim. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Significa que você não só faz parte da igreja, você faz parte de Deus.
quando Ele nos predestinou para a adoção de filho, está dizendo a partir de agora, promessa, irmãos. Promessa. Ô, irmãos, já aconteceu com você que está em situação difícil e de repente você sente um abraço, parece que o vento te abraça? É o pai falando, você falando, eu estou aqui, filho, porque você precisar. Você pode não estar me vendo, mas eu estou aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E é acima de tudo, irmãos. Acima de tudo. Direito à herança. Direito à herança. Se eu morrer, por uns 2, 3 dias, meus filhos vão chorar. No 4º dia começam brigas por algumas migalhas. Bom, eu pretendo que chore por menos 3 dias, né? No dia que eu morrer, no dia do meu enterro, no outro dia, para poder pensar, chorar um pouquinho, pensar no que vão fazer. Né? Aí já começa a disputa, essa casa é minha, essa é minha, eu morava aqui, isso aqui é meu. E aí, eu esqueci do negócio. Agora, isso é o que acontece. Agora, imagina você recebendo uma herança de Deus. Irmãos, é o assunto que eu vou entrar agora. Mas como o Balboni fala demais, e vi novos céus e nova terra. Apocalipse 21. E João vai falar assim: eu vi a cidade santa que descia do céu como uma noiva ataviada para o esposo. Eu mandei no grupo de escola dominical, e vocês agora para compartilhar as coisas no outro grupo, né? Alguns detalhes sobre essa cidade, irmãos. É uma cidade quadrada, ela é o cubo. Você viu? Viu lá? Viu? Chegou à conclusão? Concordou comigo? Essa cidade, irmãos, ela é quadrangular, ou é um cubo quadrado. E para quem pensa que no céu, quem nunca cantou aquele hino de voz da verdade, eu brincarei de roda com os anjos arcanjos, comigo eu vi, né? Irmão, céu não é lugar de preguiçoso, não. Pode puxar meu orelha? Vou parar, Tari. Falaram que eu posso falar um pouquinho, né, irmãos? Irmãos, céu é lugar de trabalho. Por mais que a gente calcula aqui, eu falei para os irmãos aqui, mas que ninguém vai para o céu. Concordaram comigo, irmãos? Quem vai para o céu aqui? Quem vai para o céu, irmãos? Ninguém. Ninguém vai para o céu. É o céu que vai vir para a gente. Certo? Então, irmãos, o tamanho dessa cidade é 12.000 estádios, né? Dá uma distância calculada de 2.220 quilômetros quadrados. Só que nós temos que entender que essa cidade, o que ela tem de largura, ela tem de comprimento e tem de altura. Alguns nomes aqui que eu quero até ler. O nome dela: Cidade de Deus, Cidade Santa, Tabernáculo de Deus. Ela é também chamada de esposa do Cordeiro e é chamada também de morada de Deus. Prossigo? Né? A sua estrutura: muros com 12 portas. O alicerce é de pedras preciosas. O formato é um cubo, ela é quadrada. As ruas são de ouro. Uma praça de ouro. Esse ouro, irmãos, não é um ouro igual esse daqui, não. É um ouro transparente. É um ouro como um cristal, que você olha e vê do outro lado. E tem mais alguma coisa. O edifício de moradias. E é um rio que desce do trono. E tem também a árvore da vida plantada na praça dessa cidade. A iluminação não é fotovoltaica e nem é luz solar, porque a cidade é autossustentável, porque o Senhor será a sua glória. Amém? E tem mais um detalhe dela aqui. Os irmãos entenderem. Um cálculo rápido feito. É 2.200 quilômetros quadrados. 2.000 quilômetros vezes 2.000 quilômetros dá 4.800.000 quilômetros ao cubo, que é
segundo alguns pesquisadores, se 50% dessa cidade for transformada em moradia, né, ela daria, calcular mais ou menos os apartamentos de 1.000 metros quadrados. Não sei para que calcular isso, eu falei bem menor. Para morar com Deus não dá de casa tão grande não, certo? Você não vai dormir lá, né? Não vai ter noite, não vai ter sono, né? Então, para nós entendermos, chegando ao impressionante número de 420 bilhões de mansões de 1.000 metros quadrados. Os irmãos entenderem. Se considerar dividir em andares por 6 metros, daria 316.600 andares, né? Aí tem um númerozinho aqui que eu nem consigo falar, né? A área de cada andar, houvesse casa com 1.000 metros quadrados, o total seria de 887 trilhões 331 bilhões e mais 720 milhões de moradia, né? Mas pastor, só isso? É tanto crente? Irmãos, entenda uma coisa, que essa cidade terá feito escala de adoração. Dia 20, digamos que Jesus voltou hoje, daqui um ano, é a sua escala de estar diante do trono como cordeiro. Sua escala, você vai estar lá, que chega lá, vai estar lotada. Acabou suas 24 horas, meu filho, você tem que vazar de lá, que outra 24, mas um tantão de gente chegando. A adoração é constante, mas ninguém vai ficar no céu. Não. No céu haverá trabalho. No céu, o que eu estou dizendo, é um novo céu e nova terra. O que vai acontecer com a igreja é o que acontecia com Deus e Adão. Adão ficava à toa? Tem gente que fala que Adão ficava à toa. Deus falou, você vai cuidar e vai guardar. É 2 serviços. Vai comer das ervas, vai comer das frutas. Você vai ter que plantar para você comer, tio. Só que lá no Éden, tinha um lugar especial. Como é que o lugar especial chamava? Tem um hino de Alda, muito antigo, Alda Célia fala sobre ele. No jardim secreto da adoração. Você está falando não, gente? Não é da minha época, não. Amor, novinha. Então, os irmãos entender que Éden e jardim não era jardim do Éden, só olha lá, é jardim no Éden. O jardim no Éden era um local em que Deus vinha para se relacionar com Adão. E no novo céu e nova terra, essa cidade é o nosso jardim de adoração. Agora imagina um Marcão ali, lá no lugar, porque, irmãos, vai ser aqui na terra. Esse espaço é justo que a terra atual não vai caber o tamanho dos crentes. Deus deve reformular ela uma megatômica de terra, que vai ser neste lugar. O céu vai descer para cá. Céu e terra a mesma coisa. Imagina, Marcão, você lá plantando umas folhinhas lá, uma verdurinha para fazer um chazinho, né, um trezinho. Aí de repente, você enfia a mão assim, com a outra mão junto com a sua ali, a mão de Jesus, mexendo na terra. Céu e terra, irmão, sendo a mesma coisa. Eu na terra e eu no céu ao mesmo tempo. Uma comunhão perfeita entre eu e o Criador, eu e o Eterno. Aí nós podemos falar para sempre com Jesus. Não vai ter separação. Não terá separação. Então, irmãos, essa teoria de ir para o céu, isso só está escrito nos livros apócrifos. É a mesma coisa chamar Satanás de Lúcifer. A única Bíblia que tem essa expressão Lúcifer é a Vulgata Latínica, que tem uma vez a palavra Lúcifer, e os demais são em livros apócrifos. Nós ficamos falando Lúcifer. Não, gente, não é assim não. Alguém falou, nós vai falando atrás, vamos pesquisar, né? Se não quer falar o nome dele que ele tinha antes da queda, chama de Satanás, chama de diabo. É o que a Bíblia fala, certo? Então, o que a Bíblia fala? Demoniar, Lúcifer, calma, para com esse negócio, né? Ah, mas não pode, pastor não pode falar o nome do diabo. Aí é claro que pode falar. A gente não pode falar o nome de Deus em bom, nós falamos.
Nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. O diabo já está derrotado, porque o nome de Deus é santo. Para mim, tem que encerrar aqui, irmãos. Eu sei que o tempo já passou, desculpa a expressão, mas para vocês terem uma ideia, um judeu, ele tem tanto temor do nome de Deus, quando eles estão compilando a lei e chega no nome de Deus, eles pegam um pincel especial, uma pena especial, limpa ela, né? Vai numa tinta especial e nem pronuncia. Eles dizem para todos que estão na cela: atenção, todo mundo está escrevendo, para um minutinho, porque eu vou escrever o nome do Eterno. Todo mundo para, espera ele escrever, e com lágrimas escreve o nome do Eterno. Yud Rei Had Rei. Ele foi escrevendo no banheiro, na casa do carro, Então, esse nome nós não podemos falar de qualquer maneira, é um nome que merece temor. Amém? Entenda, o nome do Senhor precisa ser temido. Que Deus abençoe, irmãos. E desculpe pelo horário, e desculpe pelo valor.